E o ponto, que era ponto frio, volta a se chamar ponto frio em um dos poucos casos de rebranding reverso do país. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio Branding. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e aqui nós falamos tudo sobre o mundo das marcas. Hoje, especificamente, como você viu no começo do vídeo, falaremos sobre o case ponto frio ou ponto frio ponto. Você que escolhe qual o trava-línguas que você prefere. Ponto importante aqui deste vídeo, o ponto que era ponto frio, que foi ponto frio até 2021, se tornou ponto em 2021, volta a ser ponto frio agora em 2024. Por que que isso aconteceu? Antes da gente entrar nessa seara, antes da gente entrar nesse tema, é importante a gente lembrar um pouquinho sobre branding, caso você não conheça o canal, não seja um estudioso sobre o assunto, esteja só curioso para saber sobre a notícia. Quando a gente fala de branding, a gente fala de construção de reputação de marca. Não é construção de marca, não é identidade visual, mas é construção da reputação da marca, ou seja, de como ela vai ser vista no mercado, como ela vai ser percebida, como as pessoas vão se lembrar dessa marca. E isso, para que seja construída essa marca, nós temos diversos pontos de contato. Nesses pontos de contatos, nós temos os pontos de contatos de imagem, identidade visual, fotografia, identidade digital, o site, as mídias sociais e tudo mais. Nós temos os pontos arquitetônicos, a arquitetura das lojas, iluminação, disposição dos móveis, disposição dos produtos. Nós temos as experiências de atendimento, velocidade de entrega, saque, scripts de atendimento. E, claro, nós temos o naming, ou seja, o nome da marca. Na nossa percepção, na minha percepção e como nós trabalhamos aqui na Salcio, nós entendemos que o nome é um ponto fundamental para a construção da reputação de uma marca e eu já te digo por quê. Porque o nome sempre está presente na comunicação da marca. O nome é sempre aquele pontinho que será lembrado. É sempre aquilo que você vai lembrar quando você vê aquela cor roxinha daquele banco, você lembra de um nome. Quando você vê o laranja que mudou recentemente de um outro banco, você lembra de um nome. Quando você tem uma referência a uma marca, seja ela reconhecida ou não, se ela for reconhecida por você, o que virá na tua cabeça é o nome. E quando você faz uma indicação para alguém e você não tem nada na mão, o que você fala da marca? O nome. Esses são os grandes pontos que fazem com que o nome seja um ponto de contato fundamental para a construção da marca. O nome trabalha sozinho? Não. Mas nós sempre dizemos aqui, o nome é a primeira impressão que a sua marca vai causar em grande parte das interações que ela tiver com o seu público-alvo. Então ele precisa ser bem pensado e ele precisa favorecer a construção da sua reputação, ele precisa trabalhar a favor da sua reputação. Então se você quer ser reconhecido como uma advocacia inovadora, não vai ser Medeiros e Associados Advocacia, porque não vai passar essa impressão. Ainda que o caso da advocacia tenha uma série de limitações para nomes, mas você vai buscar uma alternativa mais interessante que gere uma percepção diferente. Trouxe essa introdução para falarmos justamente sobre a mudança de nome do Ponto Frio. Por quê? Neste momento, quando nós estamos falando agora em 2024, não parece que houve uma mudança de posicionamento e não parece que haverá uma mudança de identidade visual, pelo menos não imediatamente. Então nós estamos falando única e exclusivamente de uma mudança de nome. E na verdade não é uma mudança, é um retorno a um nome antigo. O que isso pode influenciar nas vendas e nos resultados do Ponto Frio? Eu acho que muito pouco, para ser bem honesto, muito pouco. A questão que fica é, por que mudou? Se é para voltar 3 anos depois, por que mudou? E aí entra o meu questionamento. Vamos voltar lá para 2021. Lá em abril de 2021, tenho até aqui a minha colinha, em abril, precisamente em 22 de abril de 2021, a Via Varejo anunciou a mudança de ponto frio para ponto, com 2 pontos e o sinalzinho de maior que. Eu acho que é maior que. Não me culpem matemáticos, eu acho que é o maior que, para simbolizar ali o pinguinzinho, uma identidade visual muito mais amigável e tudo mais, para se tornar uma marca descontraída e sem enrolação, direto ao ponto. Era essa a grande ideia. E eles afirmaram veementemente
que a repaginação foi pensada com muito cuidado, depois de muita pesquisa, testes com clientes e tudo mais. 3 anos depois, quase que pontualmente, afinal hoje nós estamos no dia, eu estou gravando aqui no dia 23 de abril de 2024, quase que pontualmente 3 anos depois, retornamos ao mesmo lugar e voltamos a nos chamar Ponto Frio. Então fica a reflexão, será que foi feito isso tudo mesmo que foi prometido? Será que esses testes foram feitos com uma amostragem estatística válida? Será que foram feitos do jeito certo? Isso é uma coisa que eu sempre abordo com os meus clientes quando a gente vai fazer uma pesquisa com clientes deles. A gente tem que ter uma amostragem estatisticamente relevante. Já que vai fazer pesquisa, tem que ser relevante porque ela vai guiar a mudança, a escolha da mudança do nome ou não. Então a amostragem tem que ser estatisticamente relevante. Será que a amostragem deles foi estatisticamente relevante? Será que foi feita uma qualitativa e depois uma quantitativa para validar os resultados da quali? Ou será que na hora de mudar o posicionamento fazia sentido reduzir o nome? Na hora de fazer a identidade visual ficaria muito mais esteticamente agradável e de fato ficou muito mais esteticamente agradável um nome mais curto para trazer essa ideia de descontraída, de simples, direta, e por conta disso foi sugerido a mudança do nome. E aí se fez um teste ali, se fez uma pesquisa só para validar, a gente acha que dá para mudar o nome, dá para mudar o nome, não vai gerar queda nas vendas. E aí muda-se o nome do nada, muda-se o nome simplesmente baseado nisso. É o questionamento que me fica, porque assim, retornar 3 anos depois para uma marca deste tamanho significa que foi um erro. É negativo você assumir esse erro? Não. Sob nenhum aspecto é negativo assumir o erro. Sob nenhum aspecto, mas é possível evitar o erro. Fazendo um bom trabalho de branding, fazendo um bom trabalho de pesquisa aliado a branding, você pode evitar esse tipo de erro. E esse é o grande ponto. Aqui a gente está falando do jogo de gente grande. Eu sempre falo isso. Algumas coisas, quando a gente fala de branding, qualquer profissional de branding júnior pode fazer. Outras coisas não é para ser feita por meninos do branding. E eu não estou aqui desmerecendo quem seja júnior, de maneira nenhuma. Mas tem um certo nível de decisão estratégica que tem que ser tomada por gente que já tem experiência de mercado, que já tem vivência. E isso não impede que aconteça o erro, tá? Mas torna as chances desse erro acontecerem menores. Será que todas as possibilidades foram consideradas na hora de mudar esse nome? Pontos positivos e negativos? Se os pontos negativos foram considerados e esse ponto que eles dizem, inclusive hoje, que motiva a mudança do nome, o retorno ao nome antigo, que é o fato das pessoas não usarem o nome ponto e continuarem usando ponto frio, será que isso não foi considerado? Se foi considerado, a marca tem que bancar. Ó, tem até um soquinho na mesa. A marca tem que bancar isso. Pô, eu assumi esse ponto negativo, eu assumi esse ponto de risco. Então, vamos lá, vamos bancar esse negócio, porque realmente é uma mudança de nome difícil de fazer. É muito difícil, porque você pega uma marca, eu não sei desde quando o ponto frio existe, mas deve ter, desde que eu me lembro, existe ponto frio. Desde que eu me lembro, eu tenho 36 anos, desde que eu me lembro, existe ponto frio. Então, assim, a gente tá falando de uma marca com pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos, e se eu estiver falando alguma besteira, me corrija aqui nos comentários. E aí você muda, mas você não muda. Esse eu acho que talvez tenha sido o erro mais evidente. Você muda, mas não muda. Esse é o problema. Você não toma uma decisão de verdade. Você toma uma meia decisão. Você muda, mas não muda. Por quê? Você não muda, você não tira ponto frio e bota loja do Kleber. Nada contra você, Kleber. Gosto muito de você, caso você esteja assistindo o vídeo aí. Não conheço nenhum Kleber, mas se tiver algum assistindo o vídeo, valeu. Não tem problema nenhum mudar de ponto frio para loja do Kleber, além dos problemas comuns, né? Para mudança de nome. Mas é uma mudança. Quando você muda de ponto frio para ponto, você não mudou de verdade. Não é uma grande mudança, não é uma mudança extremamente relevante. Então assim, cara, vai mudar o nome? Muda, muda. Eu sou a favor disso. Vai mudar o nome? Muda de verdade. Porque senão vai acontecer isso. A não ser que você tenha uma questão jurídica, tal, sua marca é nova, ninguém fala ainda o nome, não é de amplo conhecimento, aí é outro papo. Mas por uma marca de 20, 25, 30 anos talvez, cara, se for para mudar, tem que mudar de verdade. Se for para mudar, tem que mudar. Não dá para ser meia mudança. Meia mudança o público não abraça. E assim, parece fácil falar isso, parece coisa de engenheiro de obra pronta, mas é meio evidente, né? É meio evidente. Se eu decidir agora que eu vou tirar o meu nome do meio, as pessoas vão continuar me chamando de Daltro Coutinho. Ninguém nem sabe o meu nome do meio.
Poucas pessoas sabem o meu nome do meio. Então não faz muito sentido eu falar, mudei o meu nome. E a mesma coisa Ponto Frio. As pessoas continuavam chamando de Ponto Frio porque o nome não mudou. Para elas o nome nunca mudou. Mudou o logo, mudou a fachada da loja, tal, bacana, novo posicionamento lá em 2021. Inclusive gosto do posicionamento, não gosto de como eles colocam em prática, porque eles não colocam fora da internet, mas isso é outra questão, né? Mas ali na questão do nome, cara, é pouco relevante. Foi pouquíssimo relevante a mudança. Então, primeiro, talvez não precisasse mudar. E se mudou, por que não mantém, já que é tão pouco relevante? Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos, as pessoas passem a falar da marca como ponto. Agora, eu tô louco para descobrir, se você é advogado de registro de marca, manda pra gente uma mensagem, se eles conseguiram registrar esse nome só ponto. Talvez a questão seja jurídica, E eu não vim aqui pro vídeo com essa informação, porque não é a nossa especialidade a análise jurídica de nomes. Então aqui sai do nosso escopo. Talvez eles acreditassem que eles fossem conseguir fazer o registro e ter a propriedade desse nome e não conseguiram, e quando não conseguiram, falaram, não, vamos voltar para Ponto Frio aqui, porque pelo menos a gente tem a nossa segurança jurídica. Mas aí, de novo, não deixa de ser uma cagada. Deixa de ser uma cagada de posicionamento e se torna uma cagada jurídica. Mas não deixa de ser um erro, não deixa de ser um problema. Um erro de avaliação, e aí é problemático. Para mim, o problema não está na troca nem no retorno ao nome antigo, mas sim na falta de critério, na aparente falta de critério de avaliação para tomada de decisão. Por isso que eu sempre digo, você vai mudar o nome da tua marca? Primeiro, valida com o seu cliente e com os clientes potenciais que você tem, quanto a sua marca é conhecida. E tem jeitos simples de fazer isso. Tem jeitos viáveis de se fazer isso, mesmo com pouca verba. Você pode entrar no Google Trends e ver quantas pessoas procuram a palavra do nome da tua marca. E você vai ter uma ideia do volume de busca. Você pode fazer isso tanto por região, quanto a nível nacional, quanto buscas a nível mundial. Se a tua marca tem muita busca pelo nome dela, trocar o nome da marca pode ser problemático, pode ser difícil. Se não tem, nem tanto. Você vai ter outras coisas, como menções em mídias sociais, menções em órgãos de mídia, né, na mídia convencional, em revistas, em sites, em blogs e tudo mais. Isso tudo é possível controlar com ferramentas online, para você entender, será que eu consigo fazer a mudança desse nome e tal? E, sempre ter um processo reflexivo de levantar pontos positivos, pontos negativos, potenciais problemáticas jurídicas, estéticas, de posicionamento. Tudo isso tem que ser levantado antes da mudança de um nome. Mudar um nome para uma marca com um nome reconhecido é um problemaço. E eu não estou dizendo que seja um problema no sentido que nunca faça. Não. Mas é um pepino para se resolver. E precisa de gestão, precisa de acompanhamento. Não é só mudar o nome. Não faz sentido pensar só em mudar o nome. Uma série de variáveis precisam ser consideradas e precisam ser levantadas para que a marca esteja preparada para fazer essa mudança de nome. Então assim, eu acho que isso é o que dá para a gente aprender, né? Vendo esse caso do Ponto Frio, a gente pode aprender a tomar melhores decisões, a levantar melhor os pontos positivos e negativos na hora de fazer uma mudança tão relevante dentro da nossa marca, dentro da nossa empresa. E se for para fazer uma mudança, meia mudança, uma mudança que as pessoas não vão perceber ou que vão ignorar, não faça. Pequenas mudanças assim, elas vão gerando pequenas ranhuras na reputação da marca. Muda agora, muda daqui 3 anos, muda depois de 3 anos de novo, muda depois de 3 anos. Sabe o que falta? O que parece para quem está olhando de fora? Que não tem gestão, que a gestão é ineficiente, que a gestão não sabe o que está fazendo. E isso o consumidor lá no final pode não perceber, mas um investidor percebe. Empresas de capital aberto que buscam, ou empresas que buscam investidores, isso pode se tornar um passivo. O investidor pode chegar e perguntar, mas por que teve tanta mudança de identidade em tão pouco tempo? Se é uma empresa tão sólida assim, talvez não seja. Então, sempre pensa muito bem na hora de fazer esse tipo de mudança. A gente está falando de nome. Nome é um dos bens mais duradouros que a sua marca vai ter. Então, primeiro, faça ele bem feito e segundo, se for mudar, mude bem mudado. Crie um processo de transição, mude aos poucos e mude. Não faz meia mudança. Na nossa opinião aqui, e eu posso falar pela Salcio,
meia mudança e mudança nenhuma dá na mesma. E se for para fazer isso, faz mudança nenhuma que pelo menos não fica tão caro. E aí, gostou desse vídeo? Achou que fez sentido o que eu passei para você aqui? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo no curtir, primeira coisa aqui ó, curte o vídeo, depois comenta o que você achou, se você tinha percebido que o ponto frio mudou para ponto e que agora tá voltando para ponto frio, se você percebeu isso em algum momento, comenta, se você não percebeu, comenta também, vamos transformar isso daqui num bate-papo. Vamos transformar esse vídeo, essa informação aqui num bate-papo. Se você quer saber um pouco mais sobre branding, sobre posicionamento de marca, identidade visual, naming, acesse o nosso canal, se inscreve no nosso canal aqui embaixo e entra lá no canal que tem muitos vídeos, já são mais de 100 vídeos falando sobre branding, naming, posicionamento e notícias do mundo das marcas também, beleza? Fica à vontade para seguir a gente nas mídias sociais, nós temos como mídias sociais principais o Instagram e o TikTok, mas também estou eu e meu sócio, estamos presentes no LinkedIn, caso você queira um conteúdo um pouco diferente, beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!